O Brasil é rico, então por que tantos brasileiros são pobres? Capítulo 1. O tamanho da riqueza brasileira. Como um país que possui a maior floresta tropical do planeta, 12% da água doce superficial do mundo, uma das maiores produções agrícolas da Terra e bilhões de barris de petróleo, ainda convive com milhões de pessoas enfrentando dificuldades financeiras? Parece uma contradição, mas essa é exatamente a história do Brasil. Um país que possui uma das maiores reservas de água doce do planeta. São 12%. Essa afirmação normalmente se refere à água doce superficial disponível, não a toda a água doce armazenada em aquíferos. Daria para encher 5,04 bilhões de piscinas olímpicas. E não é só água. É um país capaz de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Um país com petróleo, minério de ferro, ouro, nióbio, terras raras, urânio, manganês, bauxita e dezenas de outros recursos estratégicos. Esse país existe, e ele se chama Brasil. Mas espere, a parte mais impressionante ainda nem apareceu. Mas então surge uma pergunta que intriga milhões de pessoas. Se o Brasil é tão rico, por que tantos brasileiros ainda enfrentam dificuldades financeiras? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender uma coisa. Poucos países no mundo receberam tantos recursos naturais quanto o Brasil. E quando você observa os números, essa realidade impressiona. O Brasil é o quinto maior país do planeta em extensão territorial, com 8.515.767 km². Se toda a população do planeta fosse colocada dentro do Brasil, ainda assim cada pessoa teria cerca de 1.000 m² de espaço. Uma área gigantesca que abriga alguns dos maiores patrimônios naturais da humanidade. O Brasil possui aproximadamente 20% de todas as espécies conhecidas do planeta e a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, com cerca de 5,5 milhões de km². Uma região tão extensa que influencia o clima de diversos países da América do Sul. Mas a riqueza brasileira vai muito além da floresta. Debaixo do solo existe outro tesouro. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro. Também possui reservas importantes de ouro, cobre, níquel, manganês e bauxita. Além disso, detém cerca de 90% das reservas conhecidas de nióbio, um metal que poucos conhecem, mas que movimenta tecnologias do século XXI. Enquanto boa parte da população nunca ouviu falar em nióbio, grandes indústrias do mundo dependem dele todos os dias. O Brasil concentra cerca de 90% das reservas conhecidas economicamente exploráveis de nióbio e responde por aproximadamente 85% a 90% da produção mundial. Mas afinal, por que esse metal é tão importante? O nióbio possui uma característica extraordinária. Pequenas quantidades adicionadas ao aço aumentam significativamente sua resistência sem aumentar muito o peso. Em alguns casos, adicionar menos de 100 gramas de nióbio por tonelada de aço já é suficiente para melhorar suas propriedades mecânicas. Parece pouco, mas esse pequeno detalhe permite fabricar estruturas mais leves, mais resistentes e mais duráveis. É exatamente por isso que o nióbio está presente em diversos setores estratégicos. Ele é utilizado na fabricação de... Acorda aí e se liga nessa parte. Aviões comerciais e militares, motores de aeronaves, turbinas de usinas elétricas, foguetes espaciais, satélites, oleodutos e gasodutos de alta pressão, plataformas de petróleo, pontes e edifícios de grande porte, trilhos ferroviários, automóveis mais leves e econômicos. Na medicina, ligas contendo nióbio podem ser usadas em implantes ortopédicos e equipamentos hospitalares devido à sua resistência à corrosão e boa biocompatibilidade. O metal também aparece em equipamentos utilizados em laboratórios, aceleradores de partículas e aplicações ligadas à supercondutividade, como alguns tipos de ímãs empregados em pesquisas científicas e aparelhos de ressonância magnética. Apesar de ser um dos principais produtores mundiais, o Brasil ainda exporta grande parte do nióbio como matéria-prima ou em produtos de baixo valor agregado. Isso significa que uma parcela importante da transformação industrial e do maior valor econômico ocorre em outros países. É justamente aí que está uma das grandes discussões sobre desenvolvimento econômico. Será que vender apenas o minério gera a mesma riqueza que fabricar produtos de alta tecnologia utilizando esse minério? Essa pergunta não vale apenas para o nióbio. E agora você vai entender uma coisa.
O Brasil não ficou pobre por falta de riqueza. O problema está na forma histórica como essa riqueza sempre foi explorada. Ela se repete com o minério de ferro, o lítio, as terras raras, o petróleo e diversos outros recursos naturais brasileiros. Mas existe um grupo de minerais que pode ser ainda mais estratégico que o próprio nióbio. São as chamadas terras raras. Elementos indispensáveis para a fabricação de baterias, carros elétricos, turbinas eólicas, celulares, computadores, equipamentos militares e diversas tecnologias que definirão a economia do século XXI. Não queremos o Brasil dormindo no ponto mais uma vez. E quem controlar esses minerais terá uma enorme vantagem tecnológica, industrial e econômica nas próximas décadas. Enquanto as maiores potências disputam o acesso a esses recursos, o Brasil aparece entre os países com maior potencial para produzi-los. A grande pergunta é: vamos apenas exportar mais uma riqueza ou finalmente transformá-la em desenvolvimento, tecnologia e soberania para o nosso próprio país? Se os recursos minerais colocam o Brasil no mapa geopolítico, existe outro fator que faz o mundo inteiro depender dele todos os dias. O país também se tornou uma potência agrícola. Quando alguém fala em agronegócio brasileiro, muitas vezes imagina apenas grandes fazendas. Mas a realidade é muito maior. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de soja, milho, café, açúcar, carne bovina, carne de frango, celulose, algodão e diversos outros produtos. Milhões de toneladas são exportadas todos os anos para dezenas de países. Em muitos casos, alimentos consumidos na Europa, Ásia e Oriente Médio tiveram origem em fazendas brasileiras. O agronegócio movimenta centenas de bilhões de reais e representa uma parcela importante da economia nacional, e movimentou mais de 2 trilhões de reais e representou aproximadamente um quarto do PIB nacional. Agora imagine que toda essa produção pudesse simplesmente parar. Existe um elemento silencioso que sustenta a agricultura, a indústria, a geração de energia e a vida. Quase ninguém fala dela: a água. O Brasil possui aproximadamente 12% da água doce superficial do planeta. Rios gigantescos cortam o território nacional. Aquíferos subterrâneos armazenam reservas estratégicas para o futuro. Em um mundo onde a água tende a se tornar cada vez mais valiosa, esse patrimônio ganha importância crescente. Além da água, existe a energia. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Grandes hidrelétricas, produção de biocombustíveis, energia eólica, energia solar e reservas de petróleo ajudam a compor um sistema energético relativamente diversificado. E agora, falando em petróleo, outro capítulo importante dessa história surgiu com a descoberta do pré-sal. Muito antes de o petróleo chegar aos postos de combustíveis, ele permanece aprisionado sob camadas gigantescas de rochas e sal, em uma região conhecida como pré-sal. Essas reservas estão localizadas a mais de 7.000 metros abaixo da superfície do oceano, em condições extremas de pressão, distância e complexidade técnica. E o mais impressionante é que o Brasil conseguiu alcançar essa profundidade com tecnologia desenvolvida e dominada em território nacional. Foi justamente nessas condições que o país realizou uma das maiores descobertas petrolíferas do século XXI. Hoje, a produção nacional se aproxima ou supera 4 milhões de barris de petróleo por dia em determinados períodos, colocando o Brasil entre os maiores produtores do mundo. E especialistas estimam que ainda existam bilhões de barris recuperáveis nessas reservas, capazes de sustentar a produção por muitas décadas. Espere, a maior riqueza brasileira seja aquela que não pode ser facilmente medida, a nossa biodiversidade, onde milhares de espécies vegetais e animais vivem em seus biomas. A Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa formam um patrimônio natural sem paralelo. Muitos especialistas acreditam que futuras descobertas farmacêuticas, biotecnológicas e científicas poderão surgir justamente dessa biodiversidade. Que conta é essa que não fecha? Quando colocamos tudo isso junto, surge um quadro impressionante de riquezas: território, água, minérios, petróleo, agricultura, energia, biodiversidade. Poucos países possuem simultaneamente tantas riquezas estratégicas. E é exatamente por isso que o Brasil desperta tanto interesse internacional. Mas existe um detalhe fundamental. A história mostra que possuir recursos naturais
não garante automaticamente prosperidade para a população. Na verdade, vários países ricos em recursos continuaram enfrentando pobreza, desigualdade e dificuldades de desenvolvimento. E é justamente aí que começa o verdadeiro mistério. Se a riqueza existe, por que ela não chega da mesma forma à vida de todos os brasileiros? No agronegócio, se produzimos comida para mais de 1 bilhão de pessoas, por que tanta gente ainda passa dificuldade? Com tantos minérios, como um país tão rico em ferro, ouro e nióbio continua enfrentando tantos desafios? Com o nosso petróleo, se produzimos milhões de barris por dia e ainda temos reservas gigantescas, por que essa riqueza não se traduz em prosperidade para todos? Com tanta água, como um país que concentra cerca de 12% da água doce superficial do planeta ainda convive com regiões que sofrem com a escassez? Nossa biodiversidade. Como o país mais biodiverso do mundo ainda explora tão pouco esse patrimônio de forma sustentável? No próximo capítulo, vamos explorar os fatores históricos, econômicos e institucionais que ajudam a explicar essa aparente contradição. Se você gosta de conteúdos que vão além das manchetes e quer entender os grandes mistérios por trás dos acontecimentos, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos episódios e deixe nos comentários a sua opinião. A sua participação ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.